Simplesmente eu liguei uma placa de vídeo externa, uma RTX 3060, no meu notebook ultra fino. E é isso que eu vou mostrar hoje para vocês. Tem gente que compra Mac por ser fino, leve, ter boa bateria, performance e ser bonito. Poxa, nesse caso, eu sou muito mais o ZenBook S16 OLED, que, igual eu acabei de mostrar para vocês, dá para ligar uma placa de vídeo externa e transformá-lo em um notebook gamer. Olá pessoal, eu sou Gabriel de Pinho e assim, eu nem ia fazer o vídeo dessa máquina, só que sempre que eu postava no Insta, o pessoal perguntava qual máquina era, que eu resolvi fazer esse review. Eu estou usando esse computador já tem um tempo, tem mais de um mês, aliás, que eu estou usando ele, gostando bastante, usando essa tela OLED incrível para editar, para fazer meus roteiros, e ele pode ser um excelente substituto para um MacBook, se você aí tem um MacBook e quer sair do Mac. Apesar de ter pontos negativos, que eu vou falar no final, como todo produto, beleza? Os capítulos estão aqui embaixo. Olha, eu vou começar falando de um ponto muito positivo, que é sua construção. De fato, é um computador muito premium e que impressiona pela espessura. Ele tem apenas 11 milímetros de espessura. Dá para você ver como ele é muito fino quando você olha a HDMI dele de lado e observa que o contorno, a estrutura da porta HDMI fica literalmente no limite da carcaça do computador. Ele só é um pouquinho mais pesado que o MacBook Air, pesando cerca de 1,5 kg, o que na minha opinião compensa pela tela OLED de 16 polegadas, coisa que o MacBook Air vai até 15 polegadas só. Já já eu falo dessa tela que é incrível mesmo. É uma das coisas que assim, é muito bom para quem é criador de conteúdo, tá? Outra coisa que é muito positivo para quem é criador de conteúdo é a quantidade de portas. De um lado temos HDMI, duas USB-C 4 com Thunderbolt, conector P2 combo para fone de ouvido, enquanto do outro lado temos uma USB tipo A 3.2, o que é ótimo para você ligar um HD externo, um SSD externo ou até mesmo aquele dongle de mouse, e também entrada para cartão SD, que para mim, gente, é um ponto muito positivo. Eu só tiro da câmera, descarrego rapidamente no computador, sem precisar de usar nenhum adaptador. No máximo um adaptador de cartão micro SD para SD card, como esse que eu estou usando aqui, tá vendo? Eu gostei muito também do estilo da grelha, que fica na parte de cima do teclado. É cortado em uma CNC e os furos me lembram demais aquele estilo ralador de queijo do Mac Pro. Ficou lindo e deixa o design ainda mais premium do produto. Essa é a entrada de ar. Poderia às vezes ser um pouquinho maior para entrar mais ar, e ajudar a resfriar o computador, mas eu achei esse design fantástico. A Asus caprichou também no teclado e no trackpad. Como eu falei no início, eu estou usando esse computador já tem mais de um mês, escrevendo muito roteiro nele, e esse teclado é muito confortável. As teclas são bem espaçadas, tem um tamanho bom, não precisa de muita força para digitar, e essa cor cinza, no caso desse que eu estou usando que é cinza, não mostra marca de gordura, então assim, coisa que esse daqui não tem esse problema. É um teclado retroiluminado e eu gosto dele não ter teclado numérico, tá bom? Tem outros computadores que têm um teclado completo, teclado numérico, como o Asus TUF F15, Acer Nitro, mas esse estilo de notebook, que é um notebook mais premium, eu gosto dele não ter teclado numérico, fica mais simétrico, lembra também o Mac, e para finalizar é a BNT2, tá? O trackpad se inspirou muito nos MacBooks, olha o tamanho desse trackpad. Ele é liso, super confortável, e uma coisa que eu gostei é que a Asus colocou atalhos no trackpad, ou seja, arrastando no canto direito, no cantinho, a gente ajusta o brilho, do lado esquerdo a gente ajusta o volume, e na parte de cima a gente pode navegar no texto ou até mesmo navegar em um vídeo do YouTube que a gente esteja assistindo. Uma pena que não dá para personalizar essas ações. Ia ser legal se a gente pudesse mudar ou até mesmo desabilitar. Eu quero desabilitar o brilho, mas continuar controlando o volume. Isso ia ser legal. Outra coisa que me impressionou é a qualidade sonora desse notebook. Temos ao todo 6 alto-falantes em volta de seu corpo, com certificação Harman, que produz um som assim muito bom, com grave bem presente, bem definido e uma altura de impressionar em um notebook. Chega aos pés do MacBook Air, mas eu vou ser sincero que o MacBook Pro ainda é bem melhor o som. Não tem como. A Apple faz uns falantes nesses MacBooks Pro
novos, né, de 14 a 16 polegadas, que é realmente incrível. Mas uma coisa que, na minha opinião, está além da Apple, né, tá melhor que os notebooks da Apple, é a tela OLED. O charme desse notebook está na tela OLED. É um painel de 16 polegadas com resolução 2.8K, que além disso tudo é 120 Hz. Sim, um painel maravilhoso com cores perfeitas e ainda muito rápido. Isso que eu falei de cor é incrível para quem trabalha com edição de vídeo. Além do contraste infinito que uma tela OLED tem, ela tem certificação de 100% do aspecto DCI-P3, ou seja, uma máquina perfeita para quem vai viajar, trabalhar com edição de imagem, trabalhar com edição de vídeo e principalmente corrigir cor. Essa tela OLED é fantástico. Além disso é touch, tá? Mas touch, eu vou ser sincero que é mais uma feature extra. E na questão da câmera na webcam, é uma webcam Full HD que tem uma qualidade legal para fazer vídeos chamadas e também tem o Windows Hello. Então você só mostra o rosto e desbloqueia o computador, tá? Ele não tem digital, não tem nada, mas o Windows Hello funciona muito bem. Eu acho muito melhor que digital. A bateria é muito boa. Eu sei que muita gente vai comentar, mas Mac, a bateria desse computador é muito boa, tá? Não chega aos pés do Mac. Beleza? Não chega aos pés do Mac. Mac tem gente que consegue ficar 11, 12 horas com uso leve. Nesse computador aqui eu consegui 7 horas e 20 minutos navegando na internet, fazendo roteiro, fazendo pesquisa, vendo vídeo, com muita aba aberta, comparando as coisas, muita coisa aberta mesmo, lotando os 32 GB de RAM, só que o Mac ainda dura mais. E executando tarefas pesadas, tipo edição de vídeo, vai durar cerca de 4 horas, beleza? Mas acaba que eu sempre trabalhei com ele plugado na tomada. A vantagem é que você pode usar um carregador de 65 watts que já dá conta de empurrar a APU desse laptop, tá? E já que eu falei APU desse laptop, vamos então falar do hardware, que temos aqui um AMD, olha o nome, Ryzen 9 AI HX 370. O nomezinho ruim que a AMD colocou, viu? Mas é um processador muito bom. É um processador 12/24, ou seja, 12 núcleos com 24 threads, que tem um desempenho bem surpreendente. Você vai conseguir trabalhar com programas pesados, muita multitarefa aberta, esse aqui tem 32 GB de RAM, igual eu comentei, e até mesmo jogar. Ele possui uma placa integrada Radeon 890M, que é como se fosse uma GTX 1650. Não é tão potente igual as novas RTX, mas gente, mais uma vez, olha a espessura desse notebook. É um computador muito fino. Dá pra você jogar seu CS até jogos mais pesados como o Witcher. Eu coloquei em 1200p, tá, com tudo no baixo, o CS, por exemplo, e tava ali pegando 110, 112 frames de média com a textura no baixo, mais uma vez, mas em um notebook com placa integrada. A AMD tá mandando muito bem nessa nova APU. Mais uma vez, olha a espessura dessa máquina. Então assim, dá pra você trabalhar o dia inteiro e no final do dia jogar um compzinho para divertir com seus amigos. Coloquei também o Witcher 3 com gráfico no alto em 1200p e rodou bem legal, pegando ali seus 60 quadros por segundo de média. Então se você não for um gamer muito exigente, você vai conseguir jogar muito jogo nesse ZenBook. É um processador que roda no máximo em 28 watts por causa da espessura, então nisso a performance está incrível. E dá até para editar vídeos, e eu achei o desempenho bem legal por ser um processador com placa integrada. Eu coloquei a última versão do DaVinci Resolve, a minha versão é a Pro, eu tenho muito efeito, muito title, muito preset que eu uso que deixa pesado o projeto, e eu consegui editar vários vídeos nesse computador. Não vou mentir que eu senti falta da placa de vídeo dedicada, ainda mais com esses takes em 4K, quando eu uso muito efeito, o ZenBook sofre um pouco para abrir um title, para fazer um efeito de máscara. Se tivesse uma GPU dedicada, a conversa seria outra, tá? Aí eu faço duas coisas. Eu abaixo a resolução da timeline, coloco na metade, que já vai estar rodando. Poxa, eu gravo todo em 4K, então vai estar lindo o preview. E eu ainda habilito o render, né, do cache nos titles e efeitos
pra, assim que eu coloco um efeitinho, ele renderiza ali no local e quando eu dou play fica a timeline perfeita, né? O playback, aliás, fica perfeito, não trava nem nada. Mas tem outra maneira de se melhorar o desempenho dessa máquina, que é plugando uma placa de vídeo externa na sua USB-C Thunderbolt. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mostrando o meu setup aqui com uma GPU externa, tá? Mas isso daqui resolve muito a minha vida. Eu coloquei uma RTX 3060 de 12 GB nessa case da ASUS e com apenas um cabo eu consigo turbinar essa máquina que é super fina. Witcher 3 agora eu posso aumentar ainda mais os gráficos, rodar em 1200p passando de 70 quadros por segundo. CS2 pega 190 frames em alguns momentos, vira um notebook gamer. E é claro que no DaVinci é a mesma coisa, eu só tenho que reiniciar o programa, que ele reconhece a nova GPU com os 12 GB de VRAM, e os titles, efeitos e até o render ficam bem mais rápidos. Ficam assim, instantâneo praticamente, como se fosse uma placa interna. Se eu ligar um monitor externo nessa placa externa, né, nessa GPU externa, melhora ainda mais o desempenho nos jogos. Eu vou falar sobre isso no vídeo dedicado que eu fizer, tá? Só que pra mim, que tipo assim, chego, venho aqui pro estúdio trabalhar, ligo e consigo editar nesse computador, é perfeito. Depois eu fecho, vou pra casa, computador fininho, não sinto nada nas costas, bateria boa pra eu ficar lá em casa trabalhando. Pra mim, essa placa externa resolve. Se tivesse uma placa de vídeo dedicada nesse notebook, ia ser o melhor dos mundos. Mas como não tem, a gente usa uma placa de vídeo externa e resolve esse problema, tá? Mas não é um computador perfeito. Tem alguns pontos que a ASUS poderia melhorar em um próximo computador. Por ele ser muito fino, ele é um pouco esquentadinho, tá? Nada demais, não vai prejudicar a vida útil do processador, não vai, assim, te incomodar demais. Só que rodando teste de benchmark, editando muito nele, o processador passa ali dos 85 graus. Você vai ouvir as ventoinhas trabalhando, elas entrando em ação, não é muito barulhento. Rapidamente a temperatura baixa, não perdemos o desempenho do processador. Só que depois de horas e horas editando e trabalhando no próprio teclado do computador, você vai sentir um pouquinho as teclas quentes. Não incomoda, tá? Já tô avisando que não incomoda, mas ele passa um pouquinho o calor para a nossa mão. Se ele fosse um pouquinho mais espesso, às vezes seria mais fácil dissipar o calor para o ambiente, ao invés de para o teclado. O outro grande ponto, assim, é real que esse computador não tem muito ponto negativo na minha opinião. Pra mim, ele é muito bom, ainda mais como produtor de conteúdo. O problema é o preço dele. É um computador de 14 mil reais que hoje eu nem tô achando muito ele para comprar. Não é nada barato. E essa faixa de preço é faixa de preço de MacBooks novos, tá? Você pode comprar um MacBook no site da Apple, que não é muito barato lá, no Mercado Livre, Shopee da vida é mais barato, mas você compra por essa faixa de preço. E é difícil falar para alguém que está saindo de um MacBook pagar o valor de um MacBook em um computador Windows, que com o passar do tempo tende a desvalorizar mais. Se eu fosse escolher, tivesse os dois na minha frente, sem pensar em desvalorização nem nada, eu pegaria o ZenBook sem pensar duas vezes, ao invés de um MacBook Air com chip M3, M4. Por causa de ser Windows, eu prefiro hoje trabalhar na plataforma Windows. Tem uma tela OLED que é muito melhor, a tela OLED é fantástica, 120 Hz também, 16 polegadas, e ainda tem a possibilidade de ligar uma placa de vídeo externa para transformar em um notebook gamer, coisa que hoje os MacBooks novos, com chip ARM, não dá para fazer, tá? Mas se custasse na faixa de 10 mil reais, seria um computador bem melhor para indicar, tá bom? De fato, o preço afasta um pouquinho para quem tá querendo sair do Mac e entrar num computador premium Windows. Mas é isso. Mais uma vez, para mim que sou criador de conteúdo, eu acho essa máquina fantástica. Obrigado, ASUS, por ter me emprestado aqui para testar. Vou continuar usando ela e fazer depois um vídeo montando um setup perfeito com uma placa de vídeo externa, beleza? Eu sou Gabriel de Pinho, não deixe de virar membro do canal e até a próxima. Fui!